Olá, bem-vindo ao canal Developer Plus. Este é o 33º vídeo do curso de React Native. E neste vídeo você vai aprender como usar o componente Slider. Basicamente você vai entender o que é o componente Slider, para que serve e como usar no seu aplicativo com o React Native. Mas antes de começar o vídeo, eu quero deixar um recado. Se você está assistindo esse vídeo é porque você quer criar seu próprio aplicativo, quem sabe lançar no mercado e até monetizar o seu aplicativo. Então o canal preparou um e-book completo de aproximadamente 30 páginas chamado Meu Primeiro Aplicativo. Lá tem muitas informações para você conhecer acerca do mercado de aplicativos. Ele vai falar como você pode criar seu aplicativo nas horas vagas, como você pode fazer as várias maneiras de monetizar o seu aplicativo, como você pode ter ideias para o seu aplicativo, entender como grandes aplicativos foram lançados e alcançaram sucesso e como você pode começar a desenvolver seu próprio aplicativo. Então está tudo aí nesse e-book gratuito. O link está na descrição desse vídeo. É só ir lá e baixar. Eu sei que vai ajudar muito e vai ser bem esclarecedor, tá bom? Então vamos voltar aqui para o componente Slider. E para explicar o que é o componente Slider, é preciso saber como ele funciona. Na verdade, basicamente o componente Slider ele é usado para o usuário escolher um valor dentro de uma faixa de valores pré-definidos. Então, para entender melhor, tem um exemplo aqui, ajuda a esclarecer como ele funciona. Aí tem uma tela das configurações do Android. É aquela configuração rápida que aparece quando você baixa de cima para baixo, né? Ele aparece esse menuzinho. E aqui dá para ver que tem um slider. Esse slider ele é usado para quê? Para você poder definir a intensidade do brilho da tela do seu celular. Então aqui você tem um indicador. E quanto mais você desliza para a direita, significa que você está aumentando a intensidade do brilho da tela. Quando você desliza para a esquerda, você está diminuindo o brilho da tela. Então o slider serve para isso, para deslizar o indicador dentro de uma faixa de valores pré-definidos. Então ele é usado para a configuração do brilho. Aqui tem outro exemplo. O exemplo de configuração de som. E também usa slider para definir o volume do toque, da mídia, das notificações e dos sons do sistema em geral. Então aqui é a mesma coisa. À direita são os valores mais altos e à esquerda são os valores mais baixos. Então você movendo o indicador, você define qual é o valor que você quer setar, seja para o volume, seja para a duração do brilho, a intensidade, né, do brilho da tela. Então, o slider no React Native trabalha da mesma maneira. Tem um componente que a gente baixa no nosso projeto e consegue usar desse jeito. O componente slider, a partir da versão 0.59 do React Native, ele foi movido para um repositório separado, ou seja, ele não faz mais parte do núcleo principal lá da biblioteca do React Native. Eu estou usando aqui a versão 0.60.5. Então, eu tive que baixar o pacote para o meu projeto. E isso aqui é fácil, eu vou mostrar. É só você entrar aí na pasta, ou seja, no diretório do seu projeto. No caso, o meu projeto ele chama Developer Plus. Então é só você aí entrar na pasta do seu projeto e usar o npm, que é o gerenciador de pacotes do Node, para baixar esse pacote aí do slider. Então para baixar é bem simples, já mostrei em outros vídeos, né? É só você usar npm install e o nome do pacote, no caso é React Native Community /slider. Você dá um enter, ele começa a baixar esse pacote aí no seu projeto. Eu já baixei no meu. Aqui é a pasta do meu projeto, ó, Developer Plus. Quando ele baixa, ele coloca nesse diretório, Node Modules. Se você entrar aí, ele vai aparecer todos os pacotes. Tem aqui o React Native Community.
E aí dentro, ó, tem um slider. Ele já baixou, então ele já está disponível para ser usado dentro do meu projeto. Então, vamos lá para o código e vamos usar esse componente aí. Eu estou aqui no VS Code e aqui tem um projeto bem simples. Aqui tem o componente principal app, né? Aqui tem uma view sem componente nenhum. É por isso que aqui no emulador não aparece nada, não tem componente nenhum. Ele não está renderizando nada. E aqui ele também tem um estilo associado que eu chamei de container. Como ele já tem um estilo pré-definido aqui, qualquer componente que eu colocar dentro dessa view principal, ele vai centralizar aqui no meio da tela, tá? Então vamos lá. Para usar o componente slider, eu tenho que importar para o meu projeto. Então, é só entrar aqui, ó. Vamos lá importar. Port slider from. E aqui o nome do pacote que nós acabamos de baixar, que é o React. Já aparece aí, ó. Community Slider. Pronto, já importei o pacote. Tá? Então, aqui, no caso, nesse projeto, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o componente slider e vou colocar um texto, porque, como eu falei, ele tem uma faixa de valores pré-definidos. Eu posso começar com 0 e avançar até um valor maior, que eu defino, pode ser 100, por exemplo. Né? Mas eu quero exibir esse valor para mostrar para você como que você pode pegar essa informação. Né? Então, eu vou usar um componente texto para exibir o valor que o usuário vai escolher ao percorrer o slider. Então, eu vou usar um componente texto e o próprio componente slider. Tá? E como o componente ele pode mudar de valor, o componente vai mudar de estado. Sempre que você trabalhar em cima de um projeto, de um componente que muda de estado, você pode usar o state, né? Que é gerenciado pelo React Native. Então vamos lá. Eu vou criar o construtor. Construtor ele recebe um parâmetro props. Pronto. Eu vou repassar esse parâmetro para a classe Py, props. Tá? Então esse props é um parâmetro usado para que o seu componente possa receber informações. Ele usa props. E o super props é para você repassar essas informações para o componente Py. Por quê? Porque o seu componente app ele estende o componente principal. Esse é o componente Py. Tá? E aqui já defini o construtor. E agora eu vou definir a variável que vai guardar o valor do slider, do meu componente slider. Então é aqui que eu vou usar a variável state. Para usar a variável state, é só você colocar this.state. E aí você define o valor que você quer gravar dentro do state. Tá? Então eu vou criar aí uma variável chamada sliderValue. E vou atribuir um valor inicial de 15. Tá? Como eu falei, aí o slider ele varia. Aqui ele pode ser um valor de 0 e ele pode percorrer até aqui, chegar por exemplo em 100. Tá? Então se eu defino o valor do slider 15, ele vai aparecer mais ou menos por aqui, ó, 15. Tá? Dependendo, é claro, de como você definir o valor mínimo e o valor máximo. Eu vou mostrar como que faz isso lá no componente slider. Tá bom? Então, é basicamente isso. Eu criei um construtor, criei a variável state, defini um valor chamado sliderValue. Inicializei ele com o valor 15. Tá bom? Então, isso é uma boa prática. Sempre que você for trabalhar com state, o ideal é você inicializar o state aqui no construtor, tá bom? Então eu já criei a variável e eu vou mostrar o uso dela lá na função render, quando eu for criar o componente slider. Pronto, eu já tenho aí definido. E como eu havia comentado, eu vou criar dois componentes. Um componente texto, para poder exibir o valor do slider, que está aqui,
e o próprio componente slider. O componente slider eu já importei. Então falta importar o componente texto. Então é bem fácil, é só vir aqui, ó, texto. Pronto. Já está disponível para ser usado no meu projeto. E aqui dentro da view, eu vou definir o componente texto. Vamos lá. Text. Pronto. E aí dentro do texto, eu vou colocar a mensagem que eu quero que apareça na tela. Eu vou colocar valor do slider é. Então, para que eu vou usar esse valor do slider? Quando o aplicativo ele for usado pela primeira vez, o valor inicial do slider vai ser 15. E eu quero apresentar esse valor na tela. Então, eu tenho que acessar o slider value que está na variável state. Então, como que eu faço isso? É só chamar this.state. E slider value, olha, já apareceu aí. Tá? Então, quando a função render for chamada e ele renderizar o componente texto, ele vai colocar valor do slider e ele vai colocar o valor da variável 15 aqui, o valor 15 da variável slider value, que eu acessei aqui a partir do state. Tá? E a ideia é, sempre que o usuário deslizar no componente, né, mover o slider e passar de 15, por exemplo, para 50, aqui ele vai mudar e vai apresentar o texto valor 50. Tá? Essa é a ideia. A gente vai ver isso funcionando lá no emulador. Então pronto, o componente texto está criado. Eu vou colocar um estilo nele só para aumentar o tamanho da fonte e ficar melhor apresentável. Então vou colocar style, vou colocar aqui font size, vou colocar tamanho 25, que é um tamanho legal. Pronto, o componente texto já está aí. E agora vamos lá colocar o componente slider, que é o foco desse vídeo, né? Ensinar como você usa esse componente aqui. Então, para usar, ele já está importado, né? Importei slider. Então, para usar é só declarar. Vamos lá. Slider. Pronto, declarei aí. E para usar esse componente, você tem que saber as properties que ele aceita para você saber usá-lo da melhor forma possível, né? Então aí eu vou definir as properties principais desse componente slider que vão dar a funcionalidade que a gente viu lá nos exemplos, tá bom? Então a primeira prop é uma prop chamada maximum value, tá aí. Para que serve essa prop? Lembra que eu falei que é uma faixa de valores pré-definidos? Então você pode definir um valor mínimo, aqui poderia ser 0, e um valor máximo, aqui pode ser 100. Então aqui eu estou definindo um valor máximo, vou definir 100. Então tem outra prop que define o valor mínimo. Então vou colocar aqui, ó, minimum value. Eu vou colocar o valor mínimo 0. E tem outra prop interessante chamada step. Para que serve esse step? Step é passo, né, em inglês. Então ele define como o valor ele vai variar de 0 a 100. Por exemplo, se eu colocar step 1, o valor vai variar de 1 a 1. Então ele vai passar de 0 para 1, de 1 para 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Se eu colocar 10, ele vai variar de 10 em 10. Por exemplo, vai de 0 e vai passar para 10, depois para 20, depois para 30, até chegar a 100. Dependendo de como o usuário vai deslizar ali o componente, tá? Então, para isso que serve o step. E agora tem outra prop interessante que ele vai definir a cor do slider. Então, tem o minimum, o minimum track tint color, esse cara aqui, ó. Você pode definir a cor, vou colocar blue. E você pode definir também o maximum track tint color. E aqui eu vou colocar preto, black. Mas o que é isso? Vamos voltar lá para o próximo nosso exemplo.
Esse minimum track tint color, ele define a cor que vai estar antes do indicador e o máximo que vai estar depois do indicador. Entendeu? Então, por exemplo, aqui eu coloquei blue. Então aqui, o que está antes do indicador vai ficar azul. Aqui no máximo eu coloquei black, preto. O que está depois vai ficar preto. Tá? Então é assim que você coloca as cores. É por isso que ele é chamado de mínimo e máximo. O lado esquerdo, que é o mínimo, vai ficar com uma cor. E o lado direito, que é o máximo, vai ficar com outra cor. Então vai ficar a esquerda azul e a direita black. E à medida que você for deslizando esse indicador, a parte azul vai aumentando, tá? E a parte preta ela vai diminuindo. Legal. Agora vamos ver outra prop que chama value. Para que serve essa prop? Então essa prop é para definir o valor do slider, do componente. Por exemplo, aqui eu coloquei 15, né? Para usar esse valor 15, eu só usava a variável state, acessar a variável state do mesmo jeito que eu fiz aqui. Então vamos lá, é só colocar this.state.sliderValue, ok? Então, como eu estou inicializando com 15, quando o aplicativo rodar pela primeira vez, o value vai receber 15. Então o indicador ele vai parar mais ou menos aqui. Eu poderia definir como 0. Aqui o value ia receber 0. O indicador ia começar aqui, ó, bem no início, à esquerda, né? Na extrema esquerda. Bom, isso aí é o componente, a prop value. E agora tem a última prop, que é a mais importante, que é a onValueChange. Para que serve essa prop? Essa prop é usada para detectar quando o usuário está usando o componente slider, ou seja, para detectar quando o usuário está deslizando no componente, né? Quando ele está movendo ou para a direita ou para a esquerda. Então ele detecta isso. Então aqui eu preciso definir o que ele vai fazer quando o usuário mudar o valor do slider, né? Então eu vou definir uma função aí para ele usar quando detectar que o usuário está fazendo o deslize ali, né, do componente. Então eu vou colocar basicamente uma função aí dentro. Então essa função ela vai receber um parâmetro, eu vou chamar de value. Você pode usar o nome que você quiser, tá? Eu chamei de value, que vai ser o valor. Por exemplo, se começou em 15, ele deslizou para a direita e colocou em 20, onValue vai detectar essa mudança e vai chamar a função que eu estou definindo aqui dentro. Então, esse value vai receber 20, tá bom? Então, eu estou definindo uma função. Esse é o parâmetro, ele fica à esquerda. Então, a direita da seta é o corpo da função. Aqui, eu vou definir o que eu vou fazer com esse valor value. Então, eu vou guardar esse valor na variável state, porque eu usei essa variável para guardar o estado do componente. Se estava 15 e mudou para 20, eu tenho que atualizar. Então, eu tenho que trocar de 15 para 20. Como que eu faço isso? Eu tenho que setar um novo valor para esse estado. E sempre que eu vou setar um novo valor para o estado, eu tenho que usar a função setState. Então, é só você usar this.setState, apareceu aí, tá? Por que eu tenho que usar a variável setState? Aqui no construtor, você atribuiu o valor a state diretamente. Você não usou setState, mas aqui eu estou usando. Por quê? Porque eu tenho que fazer isso para o React Native saber que eu mudei o estado do componente. Porque quando ele sabe que mudou o estado, ele tem que renderizar o componente novamente para atualizar a faixa de valor atualizado do slider, tá bom? Então vamos lá. Então aqui eu vou atribuir um novo valor slider. Então eu vou colocar aqui um objeto. Vou colocar aqui slider value e o novo valor que ele recebeu. Então vou usar esse parâmetro aqui, ó, value, tá bom? Então se estava em 15, o usuário deslizou e colocou em 20, o onValueChange vai detectar, vai passar 20 nesse parâmetro
Então eu vou usar esse valor 20 e atribuir ele, na verdade atualizar o slider value, que estava 15 e agora vai virar 20, tá bom? Então para isso que serve onValueChange. Pronto, eu já defini, agora só vou fazer mais um detalhe. Aqui eu criei dois componentes, né? Criei o componente text e o componente slider. E um vai aparecer embaixo do outro, tá? Só que para eles não ficarem colados um no outro, eu vou colocar um padding aqui. Vou colocar padding de 20. Para ele ficar melhor na tela e o componente texto não ficar grudado no slider. Para ter um espaçamento, por isso que serve o padding, tá bom? Então pronto, ó, o projeto tá legal. Tem um componente texto e tem um slider. Eu vou salvar e vamos carregar lá no emulador. Pronto, carregou. Olha o que ele fez. Eu coloquei o componente texto, né? Quando o aplicativo carrega pela primeira vez, ele vai chamar a função render. Ela é responsável por renderizar todos os componentes. Vai renderizar o texto e depois o componente slider. Quando ele vai renderizar o componente texto, ele vai colocar valor do slider é. Ele colocou aqui, ó, valor do slider é. E aí ele vai usar a variável state para saber que valor ele tem que apresentar. Como aqui no construtor, eu inicializei o state com o valor 15, então aqui slider value está valendo 15. Então ele coloca aqui, ó, 15, tá ok? E aqui embaixo ele vai renderizar o componente slider. E olha o que ele fez. Ele já definiu os valores mínimo e máximo. Ó, o blue ele ficou à esquerda azul e black ficou aqui à direita. E aqui em value, o que ele fez? Quando o componente slider ele é renderizado, ele precisa saber em que posição o indicador tem que ficar. Então eu usei a variável state para definir isso. Ela está valendo 15, então ele ficou aqui, ó. Se eu inicializasse com 50, ele ia aparecer aqui bem no meio. Se eu inicializasse com 100, ele ia aparecer aqui, ó, no final, tá bom? E o onValueChange ele já está apto a trabalhar. Então, por exemplo, eu vou mudar o valor. Está 15, eu vou passar para 20. Então, eu vou deslizar o indicador aqui, ó. Pronto. Aqui, ó. 20. Você viu que quando eu deslizei, ele andou de 1 em 1. Porque eu coloquei step 1, tá? O valor do slide mudou para 20. Eu mudei o indicador e aqui ele mudou automaticamente. Por que ele fez isso? Porque quando eu mexi no slider, o onValueChange ele detectou essa mudança. Então aqui ele recebeu 20 e chamou o setState para trocar o valor. Aqui estava 15, aí a gente colocou aqui 20, ele atualizou o valor. Quando você chama o setState, isso aí é gerenciado pelo React Native, ele percebe que você trocou de 15 para 20. Então, para o React Native, o seu componente mudou de estado. E quando isso acontece, ele automaticamente chama a função render de novo para renderizar todos os componentes. Por quê? Porque houve mudança. Então, quando ele vai montar o texto de novo na tela, ele vai fazer tudo de novo. Vai montar o valor do slider é. E aí, ele vai pegar qual que é o valor do slider value atual. Era 15, mudou para 20, né? Então ele vai colocar aqui, ó, 20. E vai atualizar o componente slider. Quando chegar aqui na hora do value, qual é o valor novo do slider value? É 20. Então, por isso que ele deslocou daqui para cá, tá? Então, esse é o funcionamento do componente slider. E você pode usar isso para várias coisas, dependendo da sua criatividade ou do tipo de aplicativo que você está montando, tá? Uma coisa interessante você pode usar isso para cadastro, por exemplo. Aqui você pode colocar, por exemplo, anos, né? Você pode colocar, começa em 1950 e vai até 2020. O usuário pode deslizar para escolher o ano que ele quer selecionar, né? Para o cadastro. Você pode usar até mesmo para setar a temperatura. Quer ver? Vamos fazer isso já. Você pode mudar aqui o texto e colocar temperatura.
E aqui no final, temperatura, vou definir em graus Celsius. Então eu vou colocar aqui em graus Celsius, tá? Aqui o valor máximo vou colocar 40, ou seja, até 40 graus Celsius. Step, só para ver, eu vou colocar 5, ele vai pular de 5 em 5. E aqui uma coisa interessante, aqui no valor mínimo eu vou colocar red, e aqui no valor máximo eu vou colocar blue. E eu vou inicializar ele com 5, tá bom? Então vamos salvar e vamos ver como vai ficar lá no emulador. Pronto, olha, mudou. Ficou bem legal, né? Nessa onda de internet das coisas, IoT, né? Onde você pode criar um aplicativo que você pode controlar o seu ar-condicionado, você pode controlar um termostato para definir a temperatura do ambiente da sua casa. Então aqui, por exemplo, eu defini aqui, ó, temperatura atual 5 graus Celsius. Aqui à esquerda, ele fica vermelho, porque está red, e à direita fica azul, porque está blue. Ele começou 5 graus Celsius, porque eu defini 5 aqui, tá? Ele vai até 40 graus Celsius, pulando de 5 em 5. Então, se você deslizar para cá, vai para 10, vai para 15, 20, 30, 35 e 40. Legal, né? E como eu coloquei red, à medida que você vai aumentando a temperatura, ele fica com esse vermelho aparecendo com mais destaque. Então dá essa aparência legal, agradável, de que ele está aumentando a temperatura. Bacana, né? Então para isso que serve o componente slider, e você pode usar para várias coisas no seu aplicativo. Então espero que você tenha entendido como usar o componente. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, dá um like, compartilha. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Tem muito mais conteúdo vindo por aí sobre o React Native, desenvolvimento de aplicativos, sobre o mercado de aplicativos. Se você quer conhecer mais, tem o link aí do e-book grátis para você baixar. Então dá uma olhada, confere, eu sei que você vai gostar, tá bom? Então eu fico por aqui, te vejo no próximo vídeo, um abraço e tchau!